Olá, assimilados! Tudo bem? Eu sou o Blitai e eu vou dizer hoje aqui o que eu achei do primeiro episódio de Assimilação RPG Êxodo, tá bom? Se você não sabe, na descrição, né, vai ter o link. A gente já fez um vídeo aqui comentando sobre o prólogo. Inclusive eu fiz um resuminho ali rápido e tentei explicar algumas coisas que aconteceram lá no prólogo que eu achava que seria importante, né, pra gente continuar. Mas agora vamos seguir aí falando sobre o episódio 1 da primeira temporada, que foi esse desse final de semana. Maravilha? Eu anotei aqui uma série de pontos que eu gostaria de conversar com vocês, né, de trocar ideia e tal. Eu gostaria muito que isso virasse uma conversa com vocês, comentando também aí o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Eu acho que ele foi um episódio médio, assim, foi morno, né? Mas vem muito de uma questão também que eu quero tratar aqui, que foi um ponto que eu anotei, que é o fato do RPG ser sandbox, tá? Foi uma decisão ali do Hakim, muito corajosa, mas a gente já vai falar sobre isso. Antes, é claro, deixa o like, se inscreva no canal, não esqueça de comentar aí para ajudar a gente no engajamento e também dizer a sua opinião, tá? Isso é muito importante. Mas principalmente quero saber se vocês acham que eu devo continuar aí comentando, né, os próximos episódios. Eu vou tentar na medida do que for possível, beleza? Então vamos lá. Na descrição, como eu disse, tem sobre o prólogo, né? Se você não assistiu ainda, vale a pena lá ver o vídeo. E sobre o episódio 1. Eu vou dividir aqui, como eu falei, eu dividi em tópicos e vou falar prós e contras ali do que eu achei. Começando com dois itens que é extremamente pró, que eu gostei muito, assim, que eu achei muito bom mesmo, que é a questão de cenário e trilha sonora, tá? Se vocês pararem pra ver, eu acho que eles estão jogando meio que, tipo assim, todo mundo num fundo verde, né? Num chroma keyzão gigante. E esses fundos eles vão alternando. Mas não é só isso de cenário que é bom, a luz também. Pra quem assistiu tá ligado, né? Nos momentos em que fica noite, a luz fica em luz baixa. Nos momentos de drama, né, de combate forte, a luz ela oscila, ela fica em cores vermelhas e tal, ela muda, né? Trabalha com cores quentes e cores frias. Então isso é muito legal, achei muito criativo esse jogo de luzes. E esse chroma key gigante dando uma noção, né? Uma indicação de cenário pra gente também é bem bacana. Então são dois pontos ali muito bom. A trilha sonora em si eu achei muito boa porque ela acompanha muito a narrativa, né? Ele tinha alguém ali mexendo ao mesmo tempo e indicando, né? Quando era um momento mais tenso, a música mudava. Quando era um momento tranquilo, ela ficava tão música ambiente que se você não prestasse atenção, você nem percebia. Então isso é bom, porque quer dizer que tá realmente muito bem integrado com a cena. E na hora do combate, a trilha vem mais forte, né? Vem mais pesada. Então, achei muito legal esses dois quesitos, assim, eu acho que não tenho como reclamar, né? Foram decisões muito acertadas. Vamos falar sobre os personagens, tá? Três dos personagens, que são os que estão aparecendo aí na tela para vocês, a gente já conhecia do prólogo, né? Inclusive no outro vídeo eu falei mais ali sobre eles, e eles se mantêm com características bem parecidas. E o que eu achei muito legal dos personagens é que eles não esqueceram o que aconteceu no prólogo, né? Várias vezes eles fazem referências sobre assuntos do prólogo, inclusive prestam homenagens às pessoas que estavam lá no prólogo. Então isso é bem legal, né? Quando de fato dá pra ver que para esses personagens, para esses jogadores também, o prólogo teve um peso bem grande em cima deles e eles carregam isso como personagem, levando adiante. É muito importante quando o jogador faz isso, porque reflete que aquele capítulo da história realmente teve um peso interessante. Isso é bem legal. Então, com relação aos personagens, eu achei isso muito bacana. A parte contra é que eu achei que eles, cara, estariam um pouco mais traumatizados, talvez, sabe? E o jeito que a história foi andando, não vou dar spoilers aqui por enquanto, tá? Fiquem tranquilos, quando for dar spoiler eu vou avisar, vai ser só no final do vídeo. Eu achei que eles estariam um pouco mais traumatizados, eles teriam algum senso de proteção mais forte, sei lá, eu queria que viesse alguma coisa lá do prólogo nesse sentido também, e acabou não vindo, né? A parte do humor, ela é muito boa, mas ela é acentuada. Isso quer dizer que eles acabam pesando um pouco mais pro lado do humor do que do drama, e eu não julgo eles, afinal de contas é isso que gera entretenimento, né? Se for pra fazer humor ou fazer drama, aí o jogo das luzes, tá vendo? A luz abaixou ali também que eu comentei. Se for pra fazer entre drama ou fazer humor, cara, é muito melhor você fazer humor, porque é isso que gera entretenimento, é isso que prende a galera, enfim.
Mas em termos de história, né, eu queria ver um pouco mais desses traumas, eu queria ver um pouco mais de drama relacionado a isso, tá? Com relação a personagens é meio que isso. Narração. A gente já conhece a narração do Hakim por causa do prólogo, né? E ele meio que mantém na mesma linha. Só que é a mesma questão que eu falei lá do prólogo, né? Ele, às vezes, ele é bonzinho demais. Então, o jogador fala, eu quero rolar isso aqui. Aí ele fala, você vai precisar de um teste disso. Aí o jogador fala, mas e se eu rolar? Eu não posso rolar com isso? Aí ele fala, pode, vai, eu vou deixar. E aí meio que, tipo, vira aquilo, sabe? Então, eu não sou a favor do mestre ser um cara rígido, que não deixa nada, muito pelo contrário. Eu acho que ele tá certo. Só que ele vai um pouquinho a mais, sabe? Ele vai estar numa dose, um grau um pouquinho acima ali de bondade. Mas pro sistema dele, eu acho até justificável, já que em várias vezes durante o episódio ele ressalta que o sistema de assimilação ele é um sistema muito mais narrativo. Somado a isso, o fato do RPG de assimilação agora ser sandbox, a coisa, né, se agrava mais e faz sentido os jogadores tomarem a frente do que eles querem fazer. Mas não sei, sabe? Ainda. Acho que. Vamos ver na hora nas horas dos combates mais acentuados se a decisão dele realmente não vai ter volta e tal. Porque teve um momento nesse episódio, ainda não vou entrar em spoilers, mas teve um momento nesse episódio que ele deixou todos os jogadores reagirem num momento que eu acho que ele não queria nenhum tipo de reação. Mas aí como ele, na hora, né, foi até a Haru a primeira a pedir, se eu não me engano, ela pediu de uma forma meio insistente, assim, né, batendo naquela tecla, e ele cedeu. E aí uma vez que ele deixou uma fazer, todo mundo, né, ganha o direito automaticamente de fazer reação também, e aí virou uma bola ali. A gente vai conversar isso depois na parte de spoiler, tá bom? Mas assim, a parte da narração dele, né, tudo bem, ok. Eu acho que poderia ter narrado um pouco mais a questão dos cenários, tudo bem que tem as paisagens aí para ilustrar, mas eu penso assim, e a galera que tá ouvindo em formato de podcast, né? Isso é uma coisa que eu me cobro muito também, eu erro muito nessa parte, eu também me peco nisso, então agora eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nesse lado, né? No sentido de como que são as coisas ao redor, pelo menos o que tá próximo ali, dar uma descrição mais aprofundada, por mais que na hora da live nos falta palavras, né? Isso é uma coisa muito comum aí também que eu já percebi. Mas, sim, uma narração ok, não é? Eu não acho ela excelente, nem ruim. Eu acho boa, na verdade. É uma boa narração. E pro sistema que ele quer narrar, eu acho que faz sentido, né? Eu acho que condiz ali. Outra coisa que eu queria falar com vocês é com relação ao sistema. No começo, principalmente do episódio 1, ele dá mais detalhes pra gente sobre o sistema, informando que os dados eles não vão vir em forma de número. Se vocês acompanham o canal aí, eu já trouxe o vídeo aqui falando sobre o Assassin's Creed RPG, e ele tem essa mesma pegada, né? Isso é bem interessante, eles vão ser mais ou menos parecidos nesse sentido, que os dados são completamente personalizados e não são traduzidos em números, mas sim em símbolos. E esses símbolos significam algumas coisas. Então ele colocou, tem o símbolo da joaninha é sucesso. E as outras formas remetem a outros tipos de situações, o que é bem legal, tá? O sistema eu acho que vai vir bem interessante e ele já deixou bem claro, né, que é um sistema narrativista. Então, de fato, números num sistema narrativista não, assim, não é que não combina, né? Não é que não faz sentido, mas fecha um pouco a coisa. E um sistema narrativista com números, resultados abertos, né, com símbolos e tal, eu acho que faz mais condizente, né? Eu acho que deixa mais confortável com a premissa da história. Então eu gostei, eu acho que vai ser um bom sistema. Assim que eu tô na esperança de pegar o playtest aí, assim que der certo eu trago aqui no canal contando em detalhes, né, para vocês sobre isso. Ainda falando sobre os personagens, né? Eu sei que eu já mudei, mas agora apareceram os outros dois aqui, e eu acho importante falar sobre eles, né? Tava esperando essa deixa. Tivemos então 2 jogadores novos sendo apresentados. Eu vou até puxar o nome deles aqui que eu né, não lembro de cabeça. É o Hugo, interpretado pelo Kalec. Pô, o Kalec, eu conheço o Kalec, ó, da época que eu jogava League of Legends há 1000 anos atrás. E o Guto, né, que tá interpretando o Rob. Não é muito surpresa o Guto tá, na verdade, porque ele tá em todos os RPGs, né, se você parar pra ver agora. E que eu achei os dois personagens bem interessantes, muito criativos. Eu acho que o Rob do Guto, ele podia ter mostrado mais coisas dele, assim, ele não peguei muito bem ainda as características desse personagem no quesito
qual que é a personalidade dele e tal. Ele tem um lance que é um objetivo, né, bem grande, que o personagem dele quer encontrar praia, mas fica meio pro lado do humor, ainda não ficou explicado muito por que que ele tem esse grande objetivo, né? Ele poderia ter, sei lá, filosofado um pouco em cima disso, sei lá. E o Rob, que era um clássico motoqueiro de clube de motoqueiros aí, fanático por moto e tal, e faz um tipo brutão, né? A própria aparência do personagem dele é bem chamativo, e eu gostei, tá? O personagem do Kalec ia ser aquele diferentão, muito envolvido com a questão também do humor, né? Do humor, e ia combinar com o personagem do Guaxinim. Eu acho que dá uma dinâmica interessante, mas claro que precisa ter um balanço, né? Eu acho que todo mundo, tanto na hora do RPG, ainda mais um RPG de assimilação que, teoricamente, era para ter uma temática bem pesada, né? Apocalipse, fim do mundo e tal. E saber, né? A hora do humor é a hora do humor, a hora de falar sério é a hora de falar sério, né? Ter essa régua ali é um pouco complicado. Ali o personagem dele, vocês podem ver que ele é bem brutão mesmo, é bem diferente. Então, só para complementar ali o tópico dos personagens. E aí, vamos falar sobre. Vamos avançar um pouco, né? Antes de entrar em spoilers, falando da história de um modo geral. Eu achei a história boa, né? Para um primeiro episódio, a gente vai até conversar sobre isso depois, mas eu achei uma história boa. Não é um primeiro capítulo que fala assim, caraca, isso aqui, meu Deus, eu vou ficar pensando nisso aqui o resto da semana, vou ficar ansioso pro próximo episódio. Não acho que é bem isso, mas é algo bem interessante para você se entreter, né? Eu acho que como objeto de entretenimento, que é o RPG é isso, né? Ele é um grande entretenimento. Ele serve bem, né? É bem legal. Mas o meu problema com a história essa parte, pelo menos do primeiro episódio, é a conveniência. Eu achei tudo ali acontecendo de uma forma muito conveniente. Eu vou entrar depois na parte de spoilers pra gente acentuar isso. E eu queria saber se vocês tiveram essa mesma percepção, né? As coisas assim vão acontecendo de um jeito meio fácil, ninguém duvida de ninguém e tal. O que contrasta, me tirou um pouco da imersão, porque se tratando de um RPG de apocalipse, né? Não sei, as coisas eram pra, né, ser mais aquele papo de não confiar em ninguém e tal. Então, fica um pouco nisso. E depois eu acho que a gente já pode entrar a questão do mapa e do grid, tá? Essa foi uma polêmica que bastante gente reclamou, e eu concordo. Acho que esse é o maior ponto negativo pra mim do episódio. A escolha do layout eu achei muito boa, né? Esse fundo animado, de passando sangue, e principalmente tem uma tela embaixo em que eles mostram o cenário. Mas o Hakim ele também fez outra decisão muito corajosa que é não ter grid, né? Não ter um mapa de grid em que os personagens se movem. E isso, pra mim, tem os pontos positivos e negativos também, mas eu acho que nesse caso é mais um pouco negativo. Só que acima de tudo, né? Tudo bem, o grid ainda dá para levar, não tem problema. Mas os personagens não terem nome e a vida deles ali, cara, isso é muito ruim. E para mim é o ponto mais negativo de todos. E o que é bom, porque é algo que pode ser resolvido, né? Mas os personagens não terem o nome deles ali pra gente saber quem que é quem, e não ter a vida informando pra gente o que tá acontecendo, tira um pouco da imersão, porque a gente fica meio perdido, né? Eu, pelo menos, fiquei bem perdido. Eu já não lembrava o nome dos personagens, né? O do Guto e do Kalec, lá, o personagem, o Rob e o Hugo. Putz, cara, não lembrava quando eu tava assistindo, e ficava muito perdido. Quando falava sobre um, eu não sabia quem que era. E eu acho que o nome é muito prejudicial, cara. Não ter o nome ali é pegado demais, pegadíssimo. E a questão do grid, eu acho que assim, qual foi a escolha que o Hakim fez aqui para o Assimilação? Ele mostra cenários, né? Que é justamente a tela que está aparecendo embaixo do Hakim aqui. Ele mostra cenários do que está acontecendo, e eu acho isso ótimo enquanto está rolando apenas o roleplay. Na hora que entra o combate, você não ter um grid, cara, é complicado. É complicado porque pra quem tá assistindo, até pros jogadores é ruim também. Se vocês, quem assistiu, viu lá, o jogador fica toda hora perguntando: "Ah, mas eu ainda tô na casa? Eu tô fora da casa? Onde que eu tô?" Então eu tava perdido também. Se os jogadores que estão lá, né, literalmente imersos dentro da história, imagina o público que tá assistindo.
Na hora do combate eu nem, putz, cara, imaginei na minha cabeça aqui como deveria ser e rolou. E provavelmente é muito distante do que realmente o Hakim estava pensando, por exemplo, ou da verdade que era para ter acontecido. Então eu acho muito legal a ideia de você colocar cenários enquanto tá rolando o roleplay. Acho bacana demais, é até melhor, porque aí a gente deixa o foco realmente na conversa, que é o que importa, mas na hora do combate precisa de um grid, cara. Ainda mais porque eu sei, o sistema dele é narrativo, então a ideia eu acho que nem era ter um combate aprofundado, né? Não é tão focado nisso. Talvez a pira do RPG da história não seja o combate em si. Mas rolou um combate e a gente ficou perdido, né? Então a verdade é essa. Os sistemas narrativos, normalmente, eles são mais voltados nesse sentido mesmo, de fazer a parada sem mapa, sem nada, porque o que importa é o que é falado, né? E não o que é visto. Mas ali rolou um combate, e quando o combate tem coisa de acerto, de tomar dano, de não sei o que, de posicionamento principalmente, tem que ter um grid, né? Não tem jeito. Pra mim, de forma geral, no episódio 1 não me incomodou, mas na hora do combate eu fiquei perdido, imaginei na minha cabeça ali e deixei rolar, tá? Sem spoilers era isso, a gente vai entrar em spoilers agora, então se você ainda não assistiu, já está disponível no YouTube da Assimilação RPG, é só você ir lá e assistir. Falando com spoilers agora aqui dentro da nossa análise, eu queria dizer duas coisas, né? Sistema sandbox, né? O Hakim foi muito corajoso de trazer uma história sandbox no sentido de live, tá? Isso é muito arriscado, na verdade, porque a live ela tem um período determinado de duração. Ele mesmo falou que ele queria ter feito ele 4 horas, né? Acabou passando em muito, foi para quase 5 horas e meia, se eu não me engano. E a questão do sandbox é o seguinte: sandbox, pra quem não sabe, é o mundo aberto, né? Então, o Hakim criou um mundo com vários pontos de interesse em que ele tem algumas coisas semi-preparadas. E aí os jogadores eles são livres para literalmente ir e fazer o que eles quiserem. Isso na live é muito perigoso porque vai acontecer sessões em que não vai acontecer nada, em que os jogadores vão para um lugar que era só um ponto de pesquisa e eles vão ficar lá a sessão inteira. Em live isso é muito perigoso porque pode gerar perda de engajamento, né? Se você não tem alguma coisa preparada ali, algum grande evento para acontecer durante a sessão, meio que a galera que está assistindo vai perdendo o interesse, porque a galera quer ver as coisas acontecerem. Eu não sei como que vai ser o equilíbrio disso ao longo da temporada, né? A gente vai ter que assistir para saber, mas dá para ver claramente no sandbox como as coisas podem fugir do controle, né? Esse é o grande problema de um RPG sandbox. Entrando em spoilers, na parte lá do final, eu vou até pular aqui para vocês acompanharem, né? Quando eles vão para tal casa da senhorinha aqui e rola o combate, claramente o Hakim não queria que tivesse ocorrido um combate. Não sei, na minha visão, pelo menos, ficou bem óbvio isso. E tanto que lá no começo do RPG ele falou, né, que ele não aconselhava o combate, que não era toda cena que era pra ter combate, etc. E ele aconselhou a galera a fugir. Chegou na hora do combate, a galera quis lutar. Envolve aquela parte da reação, né, que eu comentei, vocês que assistiram, estão vendo com spoiler, estão ligados. Então, qual que era a história desse primeiro episódio? E por que eu achei ela muito conveniente? O horto acabou, a gente viu isso lá no prólogo. Eles estão vagando, acampando no meio da mata, à procura de algumas pessoas da horto que fugiu, né? Principalmente aquela mulher. E aí chegam o personagem do Guto e do Kalec e eles interagem normalmente. Falou, pô, tá na paz? Tô na paz. Beleza. Viraram amigos já, começaram a viajar junto. O que eu falei me quebrou a imersão, porque não combina muito com um apocalipse, né? Pelo menos, por exemplo, o personagem do Guto e do Kalec deveriam ser mais desconfiados, na minha opinião, já que eles vivem nesse apocalipse até então. E eles estavam todos ali de boa, né? Ressabiados. Então, me deixou um pouco preocupado nesse quesito. E aí eles vão andando à procura, tem inclusive a citação do Solas, que parece ser essa grande tribo de sobreviventes, né, esse agrupamento e tal. E eles estão, pelo menos os nossos personagens aqui de cima, né, que a gente acompanhou no prólogo, eles estão em busca de outra pessoa. E eles acreditam que essa pessoa possa ter ido para esse Solas. O pessoal de baixo está procurando, tem os seus objetivos próprios, mas eles falam assim, olha, vamos viajando junto então, a gente vai atrás de suprimentos e a gente vai lá na casa da avó, para ver se ela sabe alguma coisa. Essa avó parece ser uma personagem famosa naquela região, né? Que bastante gente passa por ali como se fosse um interposto e ninguém nunca fez nada com ela, o que também é estranho, né? Por ser um apocalipse, talvez ele explique isso no futuro, não sei. E aí eles chegam lá na casa da avó e basicamente essa avó trai eles.
Eu não imagino que era esperado um combate aqui, porque na minha cabeça, tá? E aí a teoria é minha, me digam se vocês acham que faz sentido. O Hakim queria que eles comeram um negócio, eles iam dormir e eles iam acordar em outro lugar, provavelmente lá nesse Solas, talvez, quem sabe. Mas o fato é, eles comeram um negócio, a avó levou eles para uma sala estranha, em que tinha uma neta dela que era assimilada, era completamente modificada, e acabou virando um combate. Eles mataram a avó, e aí a neta dela, essa assimilada, começou a brigar com eles, né, bater forte neles ali num combate em que era para eles fugirem. E o próprio Kalec insistiu em fazer o combate e acabou morrendo, né? O que eu acho que o Hakim poderia ter feito, que talvez ficaria até mais dinâmica a sessão, porque encurtaria bastante, e ao mesmo tempo deixaria um clímax talvez mais interessante, que era acabar quando eles desmaiassem. Então, vocês entram ali na sala tal, vocês veem a assimilada, mas começam a ficar tonto e tal, e acabou a sessão aqui, né? Termina com eles desmaiando. Ia ter um clímax interessante pra gente ficar ansioso pra próxima sessão, mas ao mesmo tempo não ia ter combate durante a sessão, e aí talvez algumas pessoas não fossem gostar. Então, eu sei que é um cenário complicado que ele tá rolando ali, talvez deu uma atrapalhada, mas achei muito conveniente isso, né? Eles encontraram dois caras de fora do World que eles nunca tinham visto, já confiaram plenamente deles, mesmo sabendo dos grandes perigos que tem pelo mundo. A mesma coisa do Rob e do Hugo, né? Confiaram já abertamente nos outros personagens, foram caminhando junto ali. E aí, os personagens que eram do World foram levados para uma casa de uma pessoa que eles nem conheciam, aceitaram entrar, aceitaram comer sem fazer muitas perguntas, e sabe, as coisas um pouco convenientes, né? Vamos ver, eu quero saber se nos próximos episódios eles vão chegar no Solas, eu acho que vai ser interessante. E quero muito saber também se eles vão ter alguma explicação para essa avó, né? Por que ela ficava lá no meio do nada sozinha e nunca nada aconteceu com ela, né? Eles até perguntam isso, ninguém nunca tentou nada contra a senhora? Ela, não, eu vivo aqui, as pessoas passam, me contam histórias. Estranho, né? Estranho. Será que ela dava já os viajantes para comer para essa neta que protegia ela? Talvez sim, mas isso não ficou muito explicado, né? Talvez seja mais subjetivo mesmo. Não sei. De uma forma geral, gostei. Achei um bom episódio, como eu disse, mas não é algo que me empolga, que eu vou ficar pensando nisso durante a semana, ansioso pro episódio 2. Ainda assim, foi um bom episódio, um bom entretenimento. Eu acho que o Assimilação ele vai ser um RPG pra gente assistir, tipo assim, relaxado, pô, comendo um açaizinho, um sorvetinho e tal, assistindo ali, acabou, não pensa mais nisso, na semana que vem você volta a assistir. E eu acho que é isso, né? Não é algo tipo assim, nossa, que eu quero teorizar, que eu quero analisar a ficha dos personagens, que eu quero ver a ficha do monstro. Tipo, não tem uma preocupação nesse sentido, mas como entretenimento eu achei muito bom, né? A história me manteve entretido do começo ao fim ali durante 5 horas, o que já é muita coisa, tá? Comentem aí o que vocês acharam, se vocês querem que eu faça alguma coisa analisando assim pro episódio 2. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal. Um abraço e tchau.